Devo treinar todos os dias da semana o mesmo grupamento muscular ou não posso, tenho que descansar esse grupamento pelo menos um dia da semana? A frequência semanal faz diferença no resultado da musculação? Trouxe um estudo aqui hoje para tentar responder a esta pergunta, depois da vinheta. Muito bem, para isso eu trouxe esse estudo publicado em 2018 no Journal Strength and Conditioning Research, de pesquisadores brasileiros. Aliás, vangloriar aí o trabalho do pesquisador brasileiro para fazer estudos como esse, a gente sabe o quanto é difícil, e esse estudo é intitulado A Alta Frequência de Treinamento Resistido Melhora a Espessura Muscular de Homens Treinados. A gente sabe que existem diversos sistemas de treinamento, e dois deles são bastante utilizados nas academias, atualmente, né? Um deles é o sistema Full Body, onde você tem a realização de vários exercícios para todos os grupamentos musculares na mesma sessão de treinamento, e a pessoa faz isso todos os dias, então ele treina todos os músculos todos os dias, assim como a gente tem sistemas de treinamento que são parcelados, chamados de split. Um desses splits são o sistema Blitz, onde nesse sistema Blitz faz-se o quê? Diversos exercícios para o mesmo grupamento muscular naquele dia. Então, no dia 1, você treina só, por exemplo, exercícios de dorsal, no dia 2, só exercícios de membros inferiores, no dia 3, só exercícios de peitoral e assim vai. Então, isso é uma forma de parcelar o treinamento. Quando eu faço isso, um grupamento por dia, eu chamo de split. A gente não sabe muito bem se é melhor fazer se é melhor fazer algum outro sistema de treinamento. Para isso, o objetivo do estudo foi comparar os efeitos de uma rotina split, nesse caso aqui, uma split que se aproxima do Blitz mesmo, um grupamento por dia da semana, e uma rotina total, uma rotina que tem o sistema Full Body, ou seja, treinar todos os grupamentos musculares 5 dias por semana. Ele quer saber isso nas adaptações musculoesqueléticas de homens treinados com o número de séries de grupamento muscular por semana igualado, fazendo um volume aí equalizado entre as duas condições, que é um ponto importante para entender a adaptação de treinamento. Então vamos para os resultados do estudo. Nessa primeira tabela aqui a gente pode ver as características dos avaliados. Foram, como disse, homens, 18 homens divididos em dois grupos. O grupo total, o Full Body, o grupo Split, o Blitz, onde a gente tem lá a mesma idade, a mesma altura, a mesma massa corporal e a experiência de treinamento bem semelhante, não havendo diferença ali entre esses dois grupos. Um ponto importante desse estudo é que a gente tem lá na tabela 3 a estimativa de consumo energético, de consumo de nutrientes da dieta dos dois grupos, onde também demonstrou não ter diferença entre os grupos ao longo das semanas, na semana 1, 4 e 8, tanto para o conteúdo total, como de conteúdo de proteína, de carboidrato, de lipídio, o que pode garantir ali que não é alguma diferença que pode vir a acontecer, ela veio da alimentação, mas sim do treinamento. Isso é um ponto importante mostrado pelo estudo. A tabela 2 ele mostra os exercícios. Então a gente tem aqui na região superior o treino total e na região inferior o treino blitz, os dias da semana, segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira. Podemos perceber que o treino total aqui ele não tem os mesmos exercícios todos os dias, mas são exercícios voltados para os mesmos grupamentos musculares todos os dias. Então um exemplo aqui de segunda-feira, a gente tem lá o supino inclinado aqui com um dumbbell, a gente tem um bíceps, uma rosca direta, depois a gente tem um agachamento seguido de um pulley e por fim um tríceps no cabo. São os grupamentos que ele treinou neste específico treinamento. Já o grupo split, ele já fazia o quê? Uma divisão de cada dia da semana treinar algum desses grupamentos. Então tinha um dia para peitoral, um dia para bíceps, um dia para membros inferiores, um dia para dorsais e um dia para o tríceps braquial. Ele treinou por 8 semanas os seus avaliados. E o que ele encontrou de diferença? Ou não, né? Ou o que ele encontrou nos seus resultados? O primeiro resultado que ele mostra é com relação à força máxima. Será que algum desses dois aumentou mais a força máxima do que o outro? E a gente pode perceber que tanto o treinamento total quanto o treinamento split aumentaram a força máxima depois do período de treinamento, o período pós, comparado ao período pré. Aqui nessa tabela ele mostra um aumento da força máxima para o supino reto, para o agachamento, para a remada,
todos os treinamentos, todos os grupos musculares que foram avaliados de força máxima apresentaram aumento. Nessa segunda tabela, ele mostra com relação à espessura muscular. E foi mostrada a mesma coisa. Independente do sistema de treinamento que se utilizou, a gente teve um aumento da espessura muscular dos flexores do cotovelo, do tríceps braquial, do vasto lateral. Quer dizer, independente do treinamento que foi feito, houve aumento de espessura, houve hipertrofia muscular. E quando foi feito uma comparação entre a carga total levantada, quer dizer, a sobrecarga total levantada ao longo das semanas, se perceber que na semana 4, quer dizer, 4 semanas depois do início do treinamento, os dois grupos tiveram uma carga maior do que no início do treinamento, na primeira semana, e que na semana 8, no final do treinamento, eles aumentaram ainda mais a carga total levantada. Como é que ele descobre essa carga total levantada, esse peso carregado, né? Existe uma fórmula bastante utilizada em diversos estudos, que é multiplicar o número de séries pelo número de repetições, pela carga em quilogramas, e aí a gente tem esta variável. O que foi demonstrado é que a carga total nas 8 semanas ela foi maior no grupo que treinou todos os grupamentos musculares todos os dias, o full body, lá o total, comparado com o treino blitz, lá o treino parcelado. Ele também demonstrou também fez o cálculo da carga interna de treinamento. Como é que ele fez esse cálculo da carga interna de treinamento? Houve uma multiplicação da percepção subjetiva de esforço. Nesse caso, ele utilizou a escala de Omni-Hess, que é uma escala que é bastante utilizada para treinamento de força na musculação, uma escala que vai de 0 a 10, onde os avaliados respondiam 10 minutos após a realização do treinamento, multiplicou o valor respondido de cada sessão pelo tempo sob tensão de cada sessão. E aí essa multiplicação dava um valor em unidades arbitrárias, então tem valor no sistema de medida internacional que é compatível com esta medida, e aí mostrou-se que a carga interna total na semana 1, 4 e 8, e também durante todo o processo de treinamento, não foi diferente entre os grupos avaliados. Quando há uma comparação entre os grupos para a força máxima no supino, a força máxima no agachamento, a força máxima na remada e as espessuras musculares de flexores do cotovelo, do tríceps braquial e do vasto lateral, e além disso, o peso total carregado acumulado, bem como a carga interna de treinamento, foi encontrado algumas diferenças entre os grupos. Por exemplo, o grupo total, o grupo que treinou o full body, ele teve lá melhores aumentos de carga máxima na remada, de aumento da espessura muscular dos flexores do cotovelo e também aumento da espessura muscular do vasto lateral, bem como um aumento da carga total levantada acumulada ao longo das semanas, o que demonstra, neste caso, desse estudo desses avaliados, uma vantagem em fazer o treinamento total, quer dizer, o treinamento split, ou seja, o treinamento full body, comparado com o treino parcelado em formato de blitz, com um grupamento cada dia. Então, a partir desses resultados, poderia se postular, então é melhor fazer treinamentos full body, fazer treinamentos com grupamentos musculares todos os dias para este público, que a gente está falando aqui de homens treinados e que são avançados, mais de 6 anos de treinamento. Então, é importante a gente salientar que houve essa melhor ativação, esses melhores resultados para o total, mas não cabe a gente esquecer que o split melhorou força máxima, o split melhorou espessura muscular, aumentou a carga total levantada dos avaliados, também teve seus pontos importantes. E para fechar, uma coisa que é bem interessante, nas limitações do estudo, os autores chamam atenção para um detalhe que é fundamental, que os avaliados do grupo full body, quer dizer, do grupo total, eles fizeram um estímulo que eles não estavam acostumados. Eles não estavam acostumados a treinar full body. Eles estavam acostumados a treinar em parcelado, em blitz. Ou seja, quando a gente faz um tipo de treinamento que a gente não está habituado a fazer, há uma chance maior de ter maiores adaptações. Já o grupo que fazia o split, quer dizer, o grupo que estava treinando em blitz, estava acostumado a fazer isso anteriormente. Então a gente pode também pensar e entender que esses resultados podem ter acontecido por causa disso e que na verdade não tem um sistema que é melhor do que o outro.
Muito bem, continua acreditando que não há sistema melhor que o outro, que não há exercício melhor que o outro, que não há método de treinamento melhor que o outro. O que há é um profissional que saiba conjugar ao longo do tempo, dentro de uma periodização, os sistemas, os métodos, os exercícios para a musculação. E esse estudo, principalmente levando em consideração essa limitação, nos chama muita atenção para isso. Se você gostou desse vídeo, dá um like, compartilha com seus amigos quem tem interesse aí para entender um pouco mais sobre treinamento na musculação. Nos vemos numa próxima oportunidade. Até mais.